noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa é às quartas-feiras, ao vivo. Você pode participar, pode fazer a sua consulta, como eu sempre falo, pelo telefone 3543-6413 e tirar sua dúvida com o nosso entrevistado, nossa entrevistada. E hoje nós temos uma entrevistada nova, primeira vez que vem conosco aqui, e é um prazer muito grande, é uma colega médica, a gente já aprendeu a gostar, já há um pouco tempo que ela está aqui na cidade de Araras, que é a doutora Rafaela. Ela é geriatra e é com ela que nós vamos estar falando hoje sobre esse assunto tão importante, sobre a questão da geriatria. 10% da população do Brasil hoje é de idosos, 23 milhões. Ela vai falar um pouquinho até mais sobre isso, já já. Rafaela, muito obrigado pela sua presença aqui pela primeira vez no nosso programa. E a gente tem a honra de estar, assim, podendo te entrevistar e falar da sua especialidade. Ótimo, eu que agradeço, Eliseu, pelo convite de estar aqui hoje, né, falando um pouquinho sobre geriatria. Boa noite a todos os telespectadores. E estou recém-chegada aqui em Araras, que estava órfã, né, de geriatra desde que a Viviane foi embora. Então, estou aqui há 7 meses. E para ficar, né? Então, já que você está falando até a sua vinda já tem pouco tempo, né? Fala um pouquinho de você. Você é casado com um cardiologista, que eu sei, que é o Fabrício, né? Você estudou aonde? Só para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Claro, claro. Bom, eu sou ararense, né? Nasci aqui em Araras, minha família toda é daqui, né? Mas estive fora por 12 anos, estudando, trabalhando também, né? E fiz a minha faculdade de medicina lá em Marília, um tantinho longe daqui, né? Depois fiz a minha especialidade em clínica médica aqui na Unicamp, cheguei mais pertinho. E depois a geriatria eu fiz lá no Hospital das Clínicas da USP, né? Depois fiquei mais 2 anos trabalhando em São Paulo. E aí depois do casamento resolvi voltar para Araras e trouxe o Fabrício junto, porque o Fabrício é de lá de São Paulo. Então, o marido dela é cardiologista, nós vamos trazê-lo uma hora dessa que está no nosso programa. E para nós, realmente, assim, nós falamos há pouco, né, que ela veio de São Paulo achando que a vida ia ser um pouco mais calma, mas é muito trabalho, porque é a única geriatra aqui na cidade e a gente sabe que a demanda hoje é muito grande. Sim, com certeza, Eliseu. Até uma coisa importante da gente comentar, assim, né, porque o Brasil, ele passou por um envelhecimento expresso. O que a Europa demorou, né, os países ocidentais e a Europa demorou 1 século para acontecer, de 10% da população virar idosa, no Brasil isso aconteceu em 20 anos. Então hoje a gente conta, como você mesmo citou, com uma população de 23 milhões de idosos, né? 10% da população brasileira, que já corresponde a 2 vezes a população de um país inteiro, que nem Portugal, por exemplo, né? Mas infelizmente hoje ainda a gente tem um déficit importante de geriatras, né? O que a Organização Mundial de Saúde preconiza é que haja, em média, um geriatra para 560 idosos. No país, hoje, a gente tem um geriatra para 17 mil idosos. Então, é um déficit aí de 41 mil geriatras, né? Então, por isso, assim, aqui em Araras, não fugindo do país todo, né? Por enquanto. Rafaela, então, só para a gente entender um pouco melhor, que muitas pessoas, a geriatria ainda pode dizer que é uma especialidade nova, né? Isso. Enquanto que a pediatria, né, já é largamente conhecida, todo mundo sabe falar, pediatra já sabe o que é. Mas certeza. O geriatra, às vezes, a atuação do geriatra, né? Então eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, né? Com certeza. O que a geriatria, a área de atuação, né? Fala um pouquinho da especialidade. Ótimo. Então, ó, a geriatria é uma especialidade nova mesmo, né? Ela surgiu há mais ou menos uns 50 anos. Ao contrário da pediatria, que foi surgindo junto com as outras especialidades, a geriatria surgiu depois que já existiam todas as especialidades, né? Foi quando se percebeu que cuidar do idoso era diferente de cuidar de um adulto jovem que teria envelhecido, né? Então, assim, eu falo que é uma especialidade de agregação, na verdade. Tenta agregar de uma maneira adequada todas as especialidades, porque a gente sabe que os idosos, em média, têm de 3 a 5 doenças que acompanham com vários especialistas, né? E usam, invariavelmente, mais de 5 medicamentos. Então, ele vem aí para dar uma organizada em tudo isso, né? E o geriatra, então, na verdade, eu falo que o principal é assim, ele vai tentar evitar que o idoso adoeça, a primeira coisa, a parte preventiva, né? A segunda questão é que o geriatra ele vai tentar que aquele idoso que tem muitas doenças, muitas comorbidades, que ele perca a independência e a autonomia dele, que assim é importantíssimo para a qualidade de vida, né? Independente do tempo de vida.
Depois, o idoso que adoece e perde alguma capacidade para ter a independência do dia a dia, o geriatra vai tentar fazer com que ele reabilite, com que ele recupere aquilo. Agora, quando chegou num ponto que ele já não consegue mais ter a independência, ter a autonomia dele, a gente também atua na fase final da vida, em que a gente vai priorizar muito mais o conforto, o alívio de sofrimento, o cuidado do paciente em si e não mais tanto da doença, né? Geriatria, realmente, hoje, estão em casa, se a gente for deixar, nós vamos ter muita coisa. Hoje eu quero, assim, dar uma introdução, né? Essa primeira entrevista, se Deus quiser, de muitas que a doutora Rafaela vai estar aqui conosco, nós vamos estar falando e, numa outra ocasião, queremos abordar alguns temas mais específicos. E hoje, então, nós vamos estar abordando as generalidades da especialidade. E você falava, Rafaela, há pouco normalmente o idoso tem de 3 a 5 doenças, né? Mas tem uma coisa que a gente comentava há pouco, que é essa questão que muitas pessoas dizem, não, isso é do idoso, né? Isso não tem que se importar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, esse cuidado que a gente tem que ter em identificar o que realmente é alguma coisa da idade e o que não é, e como a gente abordar isso, né? Com certeza. Eu acho que isso é um conceito muito importante da gente ter. O que é realmente senilidade, que é o idoso que tem doença, e a senescência, que é aquele idoso que tem algumas alterações que todos nós vamos passar pelo próprio envelhecimento. Então, ruga, cabelo branco, uma marcha um pouco mais lenta, isso todo mundo vai passar, né? Agora, o idoso que ele tem uma limitação importante e as doenças crônico-degenerativas que acontecem, que ainda as principais, né, são a hipertensão, o diabetes, essas que a gente, assim, já tenta evitar quando ele não tem, né? E quando tem, tratar corretamente para que não traga dependência. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né, as pessoas acharem que porque é idoso, é normal o idoso ser esquecido. O que acontece, na verdade, né? O que é normal acontecer? A gente sabe que a partir dos 40 anos, a gente vai vai acontecendo mais ou menos uma atrofia cerebral de 5% a partir dos 40, né? Mas isso vai ser, o que vai causar essa consequência, né? Então, na verdade, assim, isso vai deixar a gente um pouquinho mais lentificado na questão do raciocínio, para responder algumas questões que exijam um pouco mais, né, de raciocínio. As atividades que dependam que a gente faça várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, hoje em dia a gente, enquanto está lá lavando a louça, já está pensando que tem que buscar o filho na escola, o que vai fazer no almoço. O idoso, ele tem que se concentrar na atividade que ele está fazendo, porque ele vai ter uma dificuldade maior de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Agora, a perda de memória que causa uma limitação no idoso, a ponto dele se tornar dependente para fazer alguma coisa do dia a dia, isso já não é normal. Isso a gente já tem que investigar, já tem que fazer algumas avaliações de memória mesmo, para ver se realmente é um déficit importante que vale a pena tratar, né? E não super proteger esse idoso, que é o que acontece muitas vezes. A família, na tentativa de poupá-lo porque já é idoso, vai assumindo muitas responsabilidades que, na verdade, o idoso ainda tem capacidade de assumir e acaba perdendo aquela capacidade por uma superproteção da família, né? Então, acho que a gente tem os dois lados aí, né? E você falava há pouco, Rafael, né, que a partir dos 40, é uma expressão que eu uso muito no meu consultório para meus pacientes, que às vezes há certos questionamentos, e eu costumo usar assim, olha, a nossa vida é assim até os 40. Depois dos 40 a gente começa, né? E a minha pergunta para você é o seguinte: quando quer dizer, muitos estão nos assistindo agora, assim, mas quando é que eu tenho que começar a procurar o geriatra? O geriatra, né? É depois dos 40, é depois dos 50? Depende dos sintomas, né? Quando é que você, como geriatra, né, começa a receber e os que devem te procurar? Com certeza. Assim, aqui a gente orienta, lógico que tem muitos pacientes que são até adiantados, né? A partir dos 30 já estão lá procurando o geriatra, né? Mas assim, a partir dos 50 eu acho que é uma idade boa para essa questão preventiva mesmo, que é quando a gente tem uma incidência maior, um aparecimento maior das doenças crônicas, né? E que a gente consegue começar um acompanhamento para prevenção. Então, a partir dos 50 anos, a gente já consegue fazer um monitoramento geral, né, das principais
glicemia, colesterol, o rastreio de algumas doenças oncológicas também, de alguns tipos de câncer, né? E visando sempre assim, manter a independência e a autonomia do paciente. Eu até assisti a entrevista do Davi aqui, né? Que a gente sabe que também a partir dos 50 a nossa composição corporal começa a mudar, né? Então a gente começa a perder muita massa muscular e aos poucos isso vai tendo uma lipossubstituição, vai virando gordura e a gente vai perdendo força para fazer algumas coisas simples do dia a dia, né? Então levantar da cadeira sozinho fica mais difícil, até assim, vai no vaso sanitário, levantar fica mais difícil. Então assim, a gente começando a partir dos 50 para poder orientar uma atividade física adequada, uma alimentação melhor, a gente vai conseguir prevenir muita coisa e aumentar a sobrevida, o tempo de vida, né? E tem algumas pessoas nos assistindo, com certeza, falam, mas quando eu tenho uma pressão alta, né, quer dizer, ou algum outro problema de saúde, eu vou no especialista, eu vou no geriatra, quer dizer, eu acredito assim, você como a geriatra, que seria a clínica geral do idoso, né, você no momento certo, você vai saber o momento de indicar e às vezes solicitar o apoio de um especialista, né, assim mais ou menos que funciona. Exatamente, porque assim, a geriatria, né, como eu falei, ela tenta agregar, né, na medida que ela precisa de um especialista, é lógico que a gente sempre vai encaminhar, vai solicitar a especialidade, que é o que vai acontecer muitas vezes, né? Mas ela não é independente, né, a geriatria, então ela precisa muitas vezes do especialista mesmo, mas ela, nesse foco, né, dos 50 aos 60 anos, é mais a prevenção, antes da doença mesmo, né? Ok, olha, nós já estamos recebendo aqui, não foi uma pergunta, mas foi um elogio à doutora Rafaela. Gostaria de parabenizar a doutora Rafaela pelo ótimo trabalho. Neide Nascimento, do Jardim das Nações. Não sei se é paciente que te conhece. Com certeza, mas muito obrigada, Neide. Muito obrigada. Mas, Rafaela, com relação ainda a essa questão da geriatria, né? Assim, existe alguns tipos de exames assim que é mais preconizado, quer dizer, que você normalmente assim solicita, que é bom as pessoas terem essa preocupação em realizar como parâmetros assim gerais da saúde que você solicita. Eu digo assim, as pessoas, por exemplo, as mulheres, né, que é a questão da perda óssea, da densitometria, né, como você falou mesmo, da hipertensão, do diabetes, o controle, a tireoide, que a gente sabe, os desequilíbrios hormonais. Com quer certeza. Dizer, assim, que exames, só para a gente ter uma ideia. Basicamente assim, né? Então, assim, os rastreios hoje que a gente tem preconizado, né, pela Organização Mundial da Saúde, né, basicamente é o rastreio do diabetes, né, que seria o exame de glicemia, o rastreio de hipertensão, que seria a própria medida da pressão arterial, né, o perfil lipídico do colesterol, para as mulheres e homens a partir de 50, o TSH. A gente também recomenda, e hoje, né, o rastreio de neoplasia de cólon, que é o câncer de intestino, né? Então, a partir dos 50 já é uma indicação da gente começar esse rastreio, que tem 3 formas, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou a colonoscopia, ou a retossigmoidoscopia, né? E aí tem periodicidades diferentes, dependendo da opção que a gente fizer. Lembrando que é sempre assim, um exame para o paciente sem sintomas, assintomático, aquele que, né, chega sem queixa nenhuma. Uma avaliação sempre odontológica, por conta que os cânceres de mucosa oral também são muito frequentes, né? Para as mulheres, o Papa Nicolau e a mamografia, também anuais, né? Para os homens, o PSA, que hoje está um pouquinho controverso até, né, Eliseu? Por conta que o câncer de próstata, a gente sabe que ele é um pouquinho mais indolente, né? Ou ele é um pouquinho mais prolongado. As doenças da pele, então a gente faz uma inspeção geral para ver se tem alguma lesão de pele que possa ser suspeita, né? Então, basicamente, assim, um geral é mais ou menos isso que a gente costuma rastrear. E nessa abordagem que você faz, Rafaela, com os pacientes, né? É claro que hoje a prevenção, né, é a grande... Eu digo muitas vezes aos meus pacientes, nós temos a saúde genética, aquela que todos nós nascemos e vamos ter, aquilo não tem como mudar. E tem a saúde que a gente faz, que justamente são as medidas de prevenção, controle de peso, atividade física.
Você tem orientado, né? E até está muito na moda hoje, o anti-age, né? Quer dizer, é uma medicina aí, muitas pessoas começam a atuar para as pessoas não envelhecerem tanto, os cuidados e tudo. Com certeza. Como é que você dá essas orientações? Né? Na verdade, assim, a consulta com o geriatra, a primeira vez que o paciente vai, ele até assusta um pouquinho, porque é uma consulta longa, ao contrário do que ele está acostumado, que é uma consulta um pouquinho mais rápida, né? Então, a gente tenta passar por tudo, pelos medicamentos que usa, reação adversa que já teve a medicamento, o que está acontecendo, né? Hábitos e vícios, né? Então, uso de álcool, uso de drogas, de outras drogas, cirurgias prévias, se tem alguma alteração de memória já, se tem alguma alteração de humor, né? E então, assim, e de atividade física, alimentação, a gente sempre vai perguntando sobre tudo isso para chegar numa conclusão final. Bom, isso, assim, a gente quer diferenciar muito a geriatria da prática anti-aging, que é uma prática que a gente sabe que não tem tanto respaldo em literatura médica e não tem nenhuma evidência, nenhuma comprovação científica que ela é eficaz, porque ela é totalmente, a gente fala, antifisiológica, ela é não natural, porque o que a gente vai tentar fazer, o geriatra, é que ele envelheça com qualidade de vida. O anti-aging, ele vai tentar evitar o envelhecimento, que é uma coisa que a gente sabe que todo mundo vai passar e não consegue fazer, né? E o perigo de tudo isso, na verdade, é que a maioria das pessoas que praticam, né, o anti-aging, eles usam doses de hormônio mesmo, né? Sem ter nenhuma doença que justifique. E aí pode aumentar a incidência de câncer, o próprio diabetes, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão do anti-envelhecimento e sim pensar mais no envelhecimento com qualidade, né? E eu te perguntei isso de propósito, porque eu tenho visto realmente assim, crescente. Com as certeza. Pessoas, talvez a síndrome de Peter Pan, não querem envelhecer. Com certeza. No caso, não querem envelhecer, não querem envelhecer. E começam a entrar nesse modismo hoje, né? E que nem sempre, como você muito bem colocou, não tem muitas vezes o respaldo científico. Então tem que tomar cuidado, né? Acho que tem bom senso, né? Com certeza. Algumas coisas a gente sabe que tem. Claro, pode a gente claro. Até, mas nem tudo. Então tem que tomar cuidado com certeza. Isso, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Raquel. Ela diz, doutora Rafaela, eu tenho 48 anos e tenho osteoporose e hipotiroidismo. 48 anos. Já é hora de procurar o geriatra? Raquel. Joia. Boa noite, Raquel. Obrigada pela pergunta, né? Então, assim, a osteoporose, como você até tinha citado recentemente, que eu acho que eu até pulei, né? Ela é uma doença, assim, que ela acontece tanto em idosos quanto em mulheres nessa fase de climatério, né? De menopausa, interrupção de menstruação. E a osteoporose é uma doença que ela é cuidada por muitos especialistas. Então, o ginecologista cuida da osteoporose, o ortopedista cuida da osteoporose, o geriatra também cuida da osteoporose, né? Então, assim, por você já ter duas doenças que a gente fala, né? Então, os 50 anos, a faixa de 50 anos aí, a gente usa para quem é saudável, para quem não tem doença nenhuma. Aquele paciente que já tem alguma comorbidade, como você, por exemplo, né? Que tem a questão da tireoide e a osteoporose, já poderia sim procurar um geriatra, porque a gente vai tentar ver aí na questão dos medicamentos, efeitos adversos, qual vai ser sua adaptação melhor, né? E trabalhar para principalmente não ter perda nenhuma de qualidade de vida, né? E eu estou aqui não com a pergunta, mas o elogio. A doutora Rafaela realmente já está conhecida e muito querida obrigada. na cidade. Que bom, estou assistindo o programa e eu quero mandar um grande abraço para a doutora Rafaela e dizer que gosto muito da doutora. Jardim Bosque Versalhes, Marli Gaboli. Ótimo, um beijo, Marli. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Rafaela, com relação ainda a essa questão dos tratamentos, das doenças, assim, o que hoje, assim, a gente vê uma preocupação muito grande? Você há pouco falava a questão do esquecimento e a doença de Alzheimer, né? E aquela coisa que também foi até motivo de uma pergunta. Até que ponto a gente pode atribuir que pode ser ou não pode ser com relação a um possível Alzheimer e que itens, eu quero até depois, numa outra ocasião, fazer um programa só sobre Alzheimer, mas hoje eu queria, nós temos um tempinho ainda, né, você falar só uma coisa sobre a questão do Alzheimer, é importante pontuar algumas coisas. Com certeza. Eu acho assim, que a questão da memória sempre deve chamar a atenção quando ela está sendo, a gente assim, sempre questiona,
quais as queixas de memória que o paciente tem. Porque ter queixa de memória é uma questão muito comum do idoso em geral, né? Então, o que a gente deve enfatizar, né? Quanto tempo faz que ele apresenta essas queixas de memória? Se essas queixas estão piorando ao longo do tempo, né? E se essas queixas, elas acabam tornando o idoso dependente de alguma forma. Então, por exemplo, o idoso parou de ir no supermercado porque ele estava comprando uma quantidade inadequada, seja de qualquer suprimento para casa, ele estava tendo dificuldade com o troco, ele estaria esquecendo muitas coisas que seriam necessárias para comprar, né? Então, esse tipo de esquecimento é o esquecimento que deve chamar a atenção e que deve procurar um médico para a gente investigar, né? O diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é basicamente clínico, porque assim, o diagnóstico de certeza a gente só consegue com biópsia cerebral, que a gente não vai fazer isso com todo mundo, né? Então, na consulta mesmo, a gente já consegue ter uma ideia importante de quanto essa alteração de memória é importante, porque normalmente a gente faz uma avaliação cognitiva na consulta, em que a gente testa vários domínios, memória mesmo, atenção, função executiva, que são vários domínios que colaboram para a doença, né? E diante de uma suspeita, a gente pede alguns exames para descartar que essa questão da memória seja por alguma causa reversível, digamos assim, algum déficit de vitamina, algum tumor, alguma lesão vascular, né? Então, assim, a queixa de memória, ela sempre deve trazer preocupação quando ela está piorando ao longo do tempo e deixando o idoso dependente por esse motivo. Uma pergunta que você já até comentou alguma coisa, mas a Fernanda do Olivia Park, ela disse, a geriatra colhe benefícios e dados, né, com o exame de densitometria óssea? Sim, a densitometria óssea ainda é o exame assim, que é padrão ouro para a gente fazer um diagnóstico de osteoporose, né? E ele é importantíssimo tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento do tratamento da osteoporose. Então, normalmente a gente faz a densitometria, detecta, né, começa a tratar e depois de um ano a gente precisa repetir o exame para ver se houve uma melhora na massa óssea. Então, o benefício dela eu acho que é inquestionável aí mesmo, né, da densitometria. O nosso tempo passou muito depressa e, como eu disse aos nossos telespectadores, nós vamos trazer de novo a doutora Rafaela aqui. Hoje era mesmo para apresentá-la, né, através do nosso programa, a Cidade de Araras, fazer essas perguntas, esses comentários sobre a área de atuação dela, né? E eu só queria encerrar agora, então, Rafaela, que você falasse algumas coisas, pontuasse algumas coisas básicas, não na questão da anti-age, mas assim, um envelhecimento saudável. Exato, envelhecimento saudável, algumas recomendações, né? Algumas dicas, né? Com assim, certeza. basicamente, que você daria como geriatra. Com certeza. Assim, né, o que a gente fala, às vezes parece até meio batido já, né? Mas o que é importantíssimo, né? Importantíssimo a atividade física, por conta dessa questão de massa muscular que a gente comentou, da perda com o envelhecimento. Então, é importante começar o quanto antes para a gente ter uma reserva dessa massa muscular, né? Importantíssimo uma alimentação adequada, para não ter um acúmulo muito importante de gordura e com isso, assim, de produtos mais tóxicos, seja para tudo, né? Para a questão cardiovascular, para a questão de memória. Hoje em dia a gente sabe que os fatores cardiovasculares, quando prevenidos, eles ajudam até a prevenir também a própria doença de Alzheimer, né? O paciente tem um convívio social com outras pessoas, então ele está inserido seja em alguma comunidade, seja em algum grupo, isso é importantíssimo. E a gente sabe também que é muito importante a gente ter uma reserva cognitiva. O que é isso? Ele ter uma prática que faça ele exercitar a memória. Então, ele ter um hábito de leitura, ter um hábito de palavras cruzadas. Quem às vezes, né, é analfabeto, não consegue ter leitura, pelo menos ter a prática, seja até algum jogo. Então, é um jogo de baralho, um jogo de dominó, uma dança, alguma coisa que faça ele exercitar a memória, né? E eu acho que é importantíssimo, assim, a questão, né, para a nossa poupancinha aí de saúde, a última questão, acho que é a segurança em todos os sentidos. Segurança na família, então criar um laço familiar forte, né? Segurança financeira, então a gente tem um planejamento financeiro também para a terceira idade, né?
para poder ter um envelhecimento com qualidade de vida. Porque eu falo que independente dos anos que a gente vive, o importante é viver com qualidade mesmo, né? E realmente acho que fantástico essas dicas suas, realmente, porque isso aí é que faz a gente, né, chegar lá na terceira idade com essa tranquilidade, com essa qualidade de vida e de estar bem com a vida, né? Quer dizer, com certeza. Então, isso é importante. Rafael, eu quero agradecer muito esse bate-papo gostoso, descontraído que a gente fez aqui, de dicas, né? Eu só queria que você dissesse o seu consultório, o telefone dele. Claro, claro. Eu que agradeço, viu, Eliseu, o convite. E, na verdade, eu estou atendendo, então, na Rua Coronel Wilson Júnior, né, 276, é ali onde é a clínica do Brambila, isso, né, é mais do prefeito, que é mais conhecida, né? Com certeza. E os telefones de lá é 3541-0500 e 3544-8914. Estão lá à disposição. Ok, e você está atendendo a Unimed, São Luís, né? Isso, os convênios, isso, a Unimed São Luís. Eu também faço atendimento domiciliário, acho que é uma coisa importante, porque tem muitos idosos que têm essa dificuldade de ir até o consultório, né? Então foi até bom. Aí a família interessada liga lá no consultório e pedindo, agendando uma consulta. Isso, agendando uma consulta de rotina, né? Como se fosse no consultório, mas aí em domicílio mesmo. Ok, então, gente, está aí na telinha, aí embaixo, é o telefone lá da clínica, né? Que então quiser fazer o contato com a doutora Rafaela. Muito obrigado, então, Rafaela, e vou trazer você mais vezes aqui. Com certeza, para a gente falar de temas mais específicos, né? Você que está em casa, gostou da entrevista, quer ver de novo, pegar algum detalhe que a doutora Rafaela falou, sexta-feira às 18h15 nós teremos a reprise do nosso programa, só que não pode ligar, né? Que é só a reprise. E na quarta-feira que vem, novamente, às 19h45, nós teremos um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.